Capítulo 56. 4. A morte. Voos. 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 As flechas cobriram o céu como nuvens escuras com pontas pontiagudas, quase como estrelas à noite, voando em direção à ponte. Tink. 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 Estas flechas perfuradoras, feitas para atravessar escudos e armaduras, estavam colhendo todas as vidas onde quer que estivessem caindo. As setas das flechas eram como a ponta da foice do ceifador e perfuravam todas as armaduras e obstáculos em seus caminhos, até mesmo criando enormes buracos na ponte. As flechas não tinham emoções, elas zumbiam para baixo em direção da ponte, uma atrás da outra, matando infinitamente cada soldado que ali estava. Logo, não havia mais nenhuma vida na ponte. Os soldados inimigos que foram feridos, e que estavam chorando e gritando momentos antes, foram silenciados pelo terrível poder das flechas mortais. Cada cadáver tinha 1 tonelada de flechas atravessadas. As penas brancas fizeram todos parecerem como porcos-espinho. O cavaleiro de prata mascarado olhou fixamente para aquela figura. Naquele momento, o que ele queria ver aconteceu. Aquele demônio tinha finalmente parado de se mover. Setas perfuraram cada parte de seu corpo. Ele parecia um frango gigante com todas as penas das flechas saindo. Logo, tink! A espada e o escudo caíram de suas mãos e desapareceram quando bateram no chão. Aquela figura tinha finalmente caído ao chão. Morto. Finalmente morto. Ele está finalmente morto. O cavaleiro de prata mascarado estremeceu ao rir loucamente. Ele se abaixou e chorou enquanto continuava a rir, sem saber se estava feliz ou triste. Enfim, ele continuou rindo enquanto se ajoelhou no chão. Sua voz se tornou rouca e cheia de loucura ao mesmo tempo em que seu riso se transformou em choro. Ele agarrou a grama do monte onde estava com as mãos e as lágrimas rolaram para fora da máscara de prata incontrolavelmente. Finalmente morto. Aquele homem estava finalmente morto. Mas suas 3.000 tropas de elite também estavam acabadas. Não só sofreram pesadas baixas, mas os soldados que sobreviveram foram todos assustados até a morte. Eles não tinham mais coragem para segurar suas armas e pisar no campo de batalha novamente. O que o deixou ainda mais louco foi que ele havia perdido mais da metade de seus cavaleiros negros pessoais, que eram todos guerreiros de 1 estrela. Isso sem nem sequer mencionar que o guerreiro de 3 estrelas Landis também perdeu a vida em batalha. O cavaleiro de prata mascarado foi empurrado para a beira do colapso mental por aquela besta. No campo de batalha, depois de ver que aquela figura finalmente tinha caído, os soldados inimigos todos seguraram em seus pescoços e começaram a respirar pesadamente, como se o ceifador tivesse deixado de agarrar suas vidas. A pressão, como uma montanha, que estava em suas mentes, tinha finalmente se dissipado e a sombra da morte desapareceu. Alguns soldados inimigos ficaram loucos. Eles riram enquanto as lágrimas escorriam pelos seus rostos. Antes disso, eles nunca poderiam imaginar que um homem, apenas um homem, poderia desmantelar um exército inteiro. O misterioso mago ficou enfurecido, mas depois que viu a expressão colapsada no rosto do cavaleiro de prata mascarado ao longe, ele reprimiu sua raiva e decidiu não discutir com ele. Depois de pensar e mudar suas expressões, ordenou a um par de soldados paralisados ao lado dele: "Vocês vão mover esse cadáver e trazê-lo para minha barraca." A autoridade do mago tinha chamado de volta as almas dos soldados que estavam quase se quebrando. Rapidamente, um par de soldados fortes correu para o cadáver, que estava cheio de flechas perfuradoras, ergueu-o e seguiu o misterioso mago de volta à sua tenda. O cadáver era pesado. Com a armadura de metal em ruínas e as flechas, pesava quase 300 quilos. O par de soldados inimigos, que carregava o cadáver, soava e não se atreviam a olhar para o cadáver. A sensação assassina do cadáver estava estilhaçando suas almas, fazendo com que os soldados que seguiam o mago tremessem incontrolavelmente. "Vocês podem ir embora agora. Não importa o que aconteça aqui, não deixem ninguém entrar e me perturbar." Depois de terem chegado a uma tenda preta e sombria, o mago ordenou aos soldados que colocassem o cadáver no meio da tenda e lhes disse que saíssem.
Os soldados sentiram como se eles tivessem recebido uma anistia e saíram correndo da tenda como se estivessem correndo para salvar suas vidas. O ar da tenda cheirava a úmido e mofo e estava ligeiramente misturado com o cheiro de cadáveres rançosos. Ferramentas pontudas e garrafas com formas esquisitas estavam caídas em todos os cantos. Todo o lugar parecia um matadouro e nenhum dos soldados inimigos queria ficar lá nem por um segundo. O misterioso mago fechou a cortina da tenda. Ele também colocou, cuidadosamente, um par de pequenas armadilhas mágicas defensivas na entrada, como segurança. Então uma chama azul voou para fora de sua mão e acendeu o braseiro que estava pendurado no meio da barraca. A chama azul estava fraca e tremulando. Embora houvesse um braseiro, a tenda ainda estava cheia de frieza. Tudo parecia assustador como um inferno. A risada do mago misterioso soava como uma coruja. Uma luz gananciosa brilhava em seus olhos enquanto olhava para o cadáver no chão. Ele falou para si mesmo com ligeiro arrependimento. Que pena que não o capturamos vivo, mas felizmente eu adquiri alguma magia de mortos-vivos. Talvez eu possa descobrir o segredo para mudar de poderes ao dissecar seu cadáver. Ou depois de obter este conhecimento, talvez eu possa ser capaz de romper o gargalo do rank de 4 estrelas que tem me travado por muitos anos e avançar para o rank de 5 estrelas. Avançar para o rank Lua não seria mais um sonho. Ele riu roucamente. Inclinando-se nas costas e não podendo esperar mais, tocou a armadura do cadáver com seu dedo, que parecia um bambu murcho, e estava prestes a retirá-la para começar a dissecar. Mas quando ele virou o cadáver de forma extenuante para cima e colocou o dedo na fivela da armadura, seu sorriso congelou e um choque sem precedentes apareceu em seu rosto. Mesmo que o misterioso mago fosse poderoso, controlado e inteligente, naquele instante ele tremeu de medo. Não era porque ele era covarde, mas qualquer um ficaria perturbado se visse um cadáver, de repente, sorrindo para ele. Os nervos do mago reagiram normalmente. Você é impossível, você ainda está vivo. O mago gritou como se visse um fantasma e rapidamente estremeceu de medo. O que iria acontecer quando um guerreiro monstruoso estivesse perto de um mago indefeso? O rosto do mago ficou pálido. Uma densa nuvem de energia surgiu do nada e começou a se espalhar por toda a tenda rapidamente. O mago queria proteger seu corpo, como um cara desafortunado que se afogando tentaria subir num minúsculo pedaço de madeira flutuante. Para um mago, proteger seu corpo fraco com seus poderes mágicos era quase uma reação involuntária. Uma série de palavras obscuras fluíam pela sua boca, mas um soco de fé tinha parado o esforço do mago para se proteger. O baixo canto mágico foi interrompido, como se alguém estivesse estrangulando um galo cantando. Em seguida, a nuvem negra de energia se dissipou. A boca do mago estava aberta. Saliva transparente saía para fora de sua boca, que estava cantando feitiços mágicos majestosos um segundo mais cedo. Como uma virgem violada, uma expressão incrédula veio em seu rosto enquanto ele segurava firmemente numa de suas partes do corpo sua virilha. Droga! Então o dong é realmente a parte mais fraca de um homem. Fei riu enquanto assoprava em seu punho e pensava sem vergonha. Embora estivesse rindo, não esqueceu de aproveitar a oportunidade. Ele pulou e chutou a virilha do mago novamente com força. O corpo do mago ficou rígido depois desse chute. Um grunhido profundo e rouco, semelhante a um animal moribundo, saiu de sua garganta enquanto ele caía de costas no chão. O manto negro caiu de seu corpo e um rosto magro e esquelético apareceu. Estava tão pálido e magro que sua pele estava esticada sobre seu crânio. Não havia sequer um único cabelo crescendo em sua cabeça. Devido à batida na parte vital do corpo, o rosto do pobre mago de 4 estrelas virou de branco para preto, então para verde. O poderoso mago de 4 estrelas estava chorando devido à dor. Agachou-se como um camarão cozido e rolou no chão, mas desmaiou rapidamente. Porra, fingindo estar morto como eu. Fei não pode acreditar que ele cuidou de um mago de 4 estrelas com tanta facilidade.
Para se certificar que este esqueleto humano não estava fingindo-se de fraco, ele caminhou até o mago e, depois de pensar por alguns segundos, ele cuspiu e sorriu maliciosamente quando chutou a virilha do mago novamente. Crack! Fei ouviu um som leve, soou como se algum tipo de ovo tivesse quebrado. Parece que ele realmente desmaiou. Fei ficou aliviado. Seus tensos nervos relaxaram quando a pressão em sua mente desapareceu. Ele se sentiu muito mais à vontade e sentou no chão enquanto respirava fundo. Tudo correu tão bem, estava muito além da expectativa de Fei. Durante a batalha, depois de ver a aparência dos fortes arqueiros do inimigo, Fei de repente teve uma ideia: fingir sua morte. Ele tinha uma camada de armadura pesada de metal e também poderia chamar a armadura do bárbaro nível 12, especialmente a pele do ártico do equipamento ártico. Essa armadura tinha 1 tonelada de defesa. Com as 2 camadas de armadura, sobreviver sob as flechas não seria um problema enorme. Em seguida, se Fei pudesse entrar na base inimiga e furtivamente atacar o mago de 4 estrelas do nada, ele tinha 50 a 60% de chance de matar o poderoso mago. Fei estava preocupado sobre como chegar perto do mago inimigo para o ataque furtivo. Quem imaginaria que o mago era realmente azarado e estava procurando sua própria morte? Ele ordenou que os soldados carregassem o corpo de Fei para sua tenda e quis tocar Fei obscenamente.